Olá, queridíssimos alunos do estado de São Paulo. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro e estarei aqui mediando as conversas, os chats, o bate-papo com você no aplicativo CMSP e auxiliando a professora Tayana nesta maravilhosa aula com o título Quanto vale um produto artístico? Professora Tayana, que aula bacana. Vamos falar de quê hoje? Vamos aí, professor Mauro. É um prazer estar com vocês hoje, mais uma aula de língua portuguesa. E a aula de hoje é quanto vale um produto artístico, né? Qual o valor do produto artístico? Porque se eu colocasse a aula assim, quanto custa um produto artístico, era uma coisa. Quanto vale é outra. Então, acho que já deu para dar um spoiler sobre o que vai acontecer nessa aula. Quanto custa ou quanto vale? Acho que essa é a grande questão de Estou hoje, falando de viu, valor, não professor? de preço, né? Isso, né? O valor da arte. E aí, eu já vou dar aula. Não, vamos parar aqui. E o professor Mauro vai falar para a gente sobre os objetivos da aula, as habilidades. Vou até lembrar que nós já estamos trabalhando a partir de hoje. Tenho que focar isso, gente. Olha, a partir de hoje, nós estamos trabalhando as habilidades do caderno do aluno do terceiro bimestre e, simultaneamente, as habilidades do caderno Aprender Sempre. Eu vou usar atividades, textos do Aprender Sempre? Não. Eu continuo usando habilidades do caderno do aluno do terceiro bimestre. Porém, simultaneamente, a gente já vai trabalhando com as habilidades essenciais que estão no caderno Aprender Sempre. Acho que ficou claro para os professores, porque eu falei que quando começasse, eu iria explicar, e começa hoje. Vamos lá, professor Mauro, então. Mas uma coisa, antes de mais nada, peguem seus cadernos, anote a aula de hoje, né? Quanto vale um produto artístico. Hoje é dia 22, né, professora? 22. Estou perdido do tempo. 22 de setembro. Se organizem direitinho, vamos lá. Então, anotem aí o objetivo da aula de hoje. Compreender a função social do gênero resenha, assim como a sua estrutura e contexto de produção a partir das atividades do caderno do aluno do terceiro bimestre e, como a professora falou, com as habilidades também, né, do Aprender Sempre. Sim. Habilidades de hoje: elaborar estratégias de leitura respeitando as diferentes características de gênero. Esta é uma das habilidades essenciais. Usar conhecimentos de terceiros, citação, na produção de projeto de texto próprio, mantendo a autoria. Professora, habilidades importantíssimas que trataremos hoje. Então, vamos lá? Vamos lá. E vocês também podem acompanhar aí o spoiler das aulas, tirar dúvidas, conversar com a gente pelo nosso Instagram, né? Língua Portuguesa, CMSP_EM, como vocês podem ver aqui. Língua Portuguesa, CMSP_EM. Conversa com a gente e a gente está aí pronto. Inclusive, gente, eu coloquei no sistema essa semana a aula Temas Possíveis Enem 2021, mas ficou muito linda. Tem a participação de vários alunos, vários assim, né? Não tem tantos porque não dá tempo, mas o que a gente conseguiu encaixar ali na aula, eu estou muito feliz pela participação de vocês. Então, continuem participando. E hoje também, antes de iniciar, eu quero fazer um agradecimento aos nossos... Porque vocês veem as aulas aqui, só que essa aula, para acontecer, a gente tem toda uma produção que vocês não podem ver aqui, que ajuda muito a gente, né? Eles estão sempre aqui. E, por trás também, tem o pessoal do currículo do Estado de São Paulo, Leandro, a Mário, o Marcos, que nos ajudam muito, que são as pessoas que promovem aí, que produzem o caderno do aluno, e são eles que acompanham as nossas aulas, que fazem análise das nossas aulas. Então, antes da nossa aula ir para o ar, ela é analisada, ela é revista, sempre a gente passa pela análise, e eles são assim maravilhosos, nos ajudam muito. Eu quero aqui deixar o meu agradecimento ao Leandro, a Mário, o Marcos e a Teônia, se eu não me esqueci de ninguém, né, Mauro? Não, são Mauro? eles. Então, são eles, vocês não conhecem, mas eles estão aqui presentes, porque o material é feito por eles também, né? Então, quero agradecer hoje. E a gente vai começar a resenha, né? Então, quais são os conteúdos de hoje? Manifestações artísticas, produto artístico e sociedade contemporânea. Então, se eu tenho arte, essa arte ela está entrelaçada com a sociedade, com o comportamento social, com o que eu espero da arte. Resenha descritiva e resenha crítica. Opiniões. Então, nós não vamos ler hoje a resenha, mas opiniões sobre o filme Animais Fantásticos e Onde Habitam. Sério? Vamos falar desse filme, professora? Nós vamos falar desse não filme. acredito. Você conhece bastante? Bastante. Curte Mundo Harry Potter? Nossa, gosto pra caramba, viu? Gente,
Gente, eu confesso que eu tive que assistir, porque eu não sei muito, né? Mas eu Você não tinha assisti. assistido esse filme? Não, Não acredito, não não, creio, não porque, sei lá, eu creio. sou mais livre. Mas eu Tudo bem. gostei, vou interagir aí, vou aprender com vocês. E o importante é que a gente aprenda o que é resenha, né? Que é o grande. Aprenda ou. Como é que a gente fala quando a gente acrescenta, né? Não sabe, às vezes eu sei, mas eu não lembro, eu preciso retomar isso. A gente retoma conhecimento sobre resenha, que é o que a gente vai fazer hoje. Na outra aula, a gente terminou aí a literatura africana, né? Então, vocês só viram o que foi na aula anterior, acho que não precisa ficar comentando, porque agora a gente começa mais uma sequência de 4 aulas sobre resenha, tá certo? Tá no caderno do aluno, pode colocar na tela, por favor. Atividade 4, que é da página 104 a 107. Então, vocês terão lá a resenha crítica, que eu até falei qual é já, mas hoje a gente não vai ler, a gente vai elaborar aqui, junto com vocês, conceitos sobre resenha crítica, entender como ela funciona, para depois a gente partir para a leitura, ok? A apresentação também do terceiro bimestre, nós já estamos, então, em resenha crítica, está tudo ali em negrito, só falta o planejamento, revisão e autocorreção da produção textual escrita. Inclusive, quando nós estivermos na aula Temas Possíveis Enem 2021, nós estaremos fazendo aí planejamento, revisão e autocorreção da produção textual escrita, juntamente com os alunos, porque é uma atividade onde o aluno tem que interagir mais, né? Mas nós estamos em resenha crítica, só para vocês se acharem aqui. E eu já vou jogar a pergunta. Então, gente, uma pergunta já na tela. Qual é o valor do produto artístico na sociedade contemporânea? Aí está 2 minutos, mas eu vou dar 1 minuto para responder. Eu acho que o valor do produto artístico na sociedade contemporânea, 1 minuto e a gente já volta. Professora Tayana, muitas respostas diferentes, bem legal, né? Bem heterogênea as respostas, né? Uma pergunta bem aberta, né? Olha só, a Juliane fala muito caro, a Miriam diz gerar capital, o Vinícius diz cultura, né? A Amanda e várias outras pessoas participando dizendo que o valor é imensurável, quer dizer, não dá para medir, né? A gente dizendo que não dá, não sei, olha, para falar a verdade, nem sei, é o que diz a Ana Paula, né? Ela não sabe o valor, Ela do não produto parou cultural. para pensar nisso, Exatamente, né? E é isso, olha, a Vitória e outras pessoas estão dizendo cultural, histórico, social e expressivo. Então, são a os gente tem valores. que fazer essa ligação, né? A gente tem o valor, né, do produto artístico ali, do resultado de um trabalho artístico. Eu tenho um produto artístico que é o resultado de um trabalho artístico, certo? E quanto ele vale nessa sociedade contemporânea? Então, onde nós... Vou jogar aqui no ar, tá? Vocês irem refletindo para a aula, mas onde nós atribuímos valor, né? O que tem valor para a sociedade contemporânea? Vai pensando Posso comigo. acrescentar uma resposta aqui? O Vitor, ele diz uma resposta que eu achei bem legal. O Vitor Hugo, ele diz, depende da raridade e da aparência. Depende da raridade e da aparência. Não sei se essa aparência está querendo dizer que é estética, né? Estética, né? Talvez isso. Enfim, o quanto custou para... Quando eu falo quanto custou, quanto deu trabalho para ficar pronto, o quanto isso significa para a sociedade, quanto se relaciona com ela, o quanto é banalizado, também poderia ser algo a se pensar. Eu estou jogando as ideias para a gente começar a discutir. E eu coloquei sociedade contemporânea,
contemporânea. Então, qual o valor do produto artístico para a nossa sociedade atual? O que valoriza um produto artístico? Será que a gente aprecia? Será que a gente realmente para dar valor a um produto artístico? E, enfim, eu não vou continuar, mas vocês já vão pensando nisso e a gente já vai em algumas outras observações. Vamos para a próxima pergunta. Quais são os tipos de arte? 1 minuto para responder e a gente já volta. E aí, professor Mauro, o que os alunos estão respondendo nessa questão? Quais são os tipos de arte, né, professora? Vamos lá. Nossa, todo mundo participando, bastante gente aqui participando conosco. Eu vou citar, talvez eu me repita, né? Arte moderna, arte contemporânea, música, pintura, teatro. Os produtos. Estão citando tatuagem, artes cênicas, Tatuagem é visuais, pintura, né? música, abstrato, arte abstrata, né? Diversas formas de arte, artes plásticas, né? Abstrata e concreta. Estão citando música, dança, teatro, pintura, dança, teatro, cinema, música. Eu estou lendo o que vem aparecendo aqui, muita gente participando. Perdão não citar os nomes, né? Artes plásticas, artes visuais, dança, grafite, teatro, né? Teatro, arte visual. É isso, professora. Então, vamos lá a descobrir aí quais são os tipos de arte, porque para eu poder desenvolver, a gente tem que trabalhar um pouquinho quais são, onde estão, até a gente chegar na resenha, né? Nós estamos caminhando para chegar na resenha. Primeiro, vamos à resposta. Em 1923, no Manifesto das 7 Artes e Estética da 7ª Arte, o crítico de cinema Ricciotto Canudo classificou a arte em 7 tipos. Então, nós temos a classificação em 7 tipos de arte. A princípio, tá bom? A princípio, são 7 tipos de arte. Vocês citaram algumas, eu vou colocar aqui para vocês e a gente vai só relembrando, acompanhando, para não se perder. Vamos lá, então, para a tela. A gente tem música, que foi falado pelos alunos, que é um tipo de arte que eu amo, que é uma expressão. A música, ela é uma linguagem universal, né? Se eu tenho uma partitura ali, a pessoa de qualquer lugar do mundo ocidental pode tocar, né? Então, música é uma linguagem universal. Dança, que também é uma linguagem universal, né? Porque sim, dança, movimento dança é uma né? linguagem universal. A pintura, que também é uma linguagem universal, que ali pela imagem, independente da língua que eu fale, eu vou ter acesso àquela arte, àquela pintura, à mensagem que está sendo passada ali. Escultura, a mesma coisa, para não repetir. Teatro, aí já vai ter a linguagem, que também é uma linguagem. O teatro ele é ao vivo e a cores ali, é uma coisa do imediato, né? É quase religioso para quem faz teatro. Sim, né? é verdade. O palco é um ambiente. Chega para um ator e para o pessoal do teatro, é um ambiente quase que sagrado, né? Sagrado, o palco, né? O teatro, verdade. A literatura, né? Que eu não preciso nem falar. E o cinema, cara. Então, o cinema também faz parte aí dessas 7 artes que foram as primeiras aí colocadas, certo? Mas depois a gente tem muita mudança na sociedade e foram incluindo outras, né? Outras artes nós temos hoje mais do que as 7. Então, o cinema que é conhecido como a 7ª arte, mas nós temos mais. Vamos ver quais são. Fotografia, história em quadrinhos.
Só coisa que eu gosto aí, professora. Jogos eletrônicos. Bacana. Que tinha um aluno, né, perguntando para mim e para o Mauro se a gente gosta de jogos eletrônicos. Não vamos responder aqui. E arte digital. Olha, essa é super mega plus moderna, né? Isso. A arte digital é algo super moderno que está agora aí na sociedade. Então, agora que você conseguiu saber, você já sabia, mas a gente só organizou aqui, quais são as artes, qual arte que você mais aprecia? Qual que tem mais das que foram elencadas? Quais os tipos de arte você aprecia? Então, agora, especificamente das que eu acabei de citar aqui, 1 minuto e a gente já volta. Professora, a pergunta é quais tipos de arte você aprecia? Nossa, o pessoal participando em peso aqui, muitas participações, o pessoal citando muito aqui música, cinema, as artes eletrônicas, né, dança, literatura. Eu não consigo diferenciar uma sobressaindo. Talvez a música, talvez a música. A primeira que apareceu no chat assim que abriu foi o teatro, né? Teatro, foi o né? teatro. Mas assim, música, escultura, HQ, história em quadrinho, né? Tá bastante gente. Eu vou citar aqui a Fernanda falando de dança, pintura, música, jogos. Ou seja, quando fala de arte, dificilmente algum dos nossos alunos ou professores cita apenas um. Cita sempre mais de um. Isso se é bem relaciona legal, com mais de um, né? Então, quando a gente consegue... Então, a nossa vida tá ligada à arte o tempo todo, né, gente? A gente tá ligada à arte. Como o Mauro deu uma aula hoje falando todos nós somos poetas, eu digo que todos nós somos artistas, né? De alguma forma, todos nós temos essa relação com a arte, porque é nosso, né? É muito da nossa... Faz parte da categoria do humano, Sim, né? do ser humano produzir então, arte. Todos nós somos artistas. Eu sou péssima para analisar quadro. Então, se você me levar para analisar um quadro, eu sou péssima. Mas música já é minha praia. Então, cada um vai se identificando, vai se vendo ali, né? Ela representa a gente de uma certa forma. Então, já que você sabe do que você gosta, então se você gosta, de dança, você não gosta de qualquer dança. Se você gosta de cinema, como eles estavam até comentando aqui sobre cinema, produção, você não vai gostar de qualquer tipo de filme, qualquer tipo de produção, né? Cinematográfica, você vai ter aquele critério. Então, como que música, eu gosto de música, então eu tenho um critério, né? Não é qualquer música. Então, como saber, agora vem a questão para vocês. Como saber se um produto artístico é bom? Como que eu faço? Quais os caminhos que vocês encontram aí para avaliar, para saber se um produto, como você faz? Você vai assistir o filme, como você faz para saber se é bom, uma música, como você faz? Depois que comprou o ingresso do filme, não tem como desver, né? É verdade. Você assistiu, não tem como Você vai lá e deu a sorte, 1 minuto para responder e a gente já volta. Vamos ver como é que vai sair isso aí.
Então vamos lá ver como que vocês fazem, quais os caminhos que vocês trilham para ter certeza se o produto é bom, se não é. Vamos ver com o professor Mauro, e aí? Olha, bastante gente participando, como sempre. A Isabela diz, procura opiniões de quem já passou por tal experiência, né? A professora Juliana, abraço, professora Juliana, ela diz, pela resenha. A professora Márcia também diz, lendo resenhas. O João Carlos diz, análises, depende do material. A Luana diz, pergunta para outras pessoas que já usaram. A Laura diz algo bem bacana. A Laura fala assim, vejo as avaliações primeiro. É verdade, essa coisa de avaliação, né, professor Mauro? Eu estava vendo, a gente vai comprar um produto, a gente vai lá embaixo, nas avaliações, dá aquela olhada para ver se é comparando, né? Então a gente sempre vê quem avaliou o filme é a mesma coisa, dá uma olhada nas avaliações, né, para ver como é que tá, como é que a galera tá achando. Isso. É interessante. É o que o Nicolas diz, pelas críticas, né? Pelas críticas que fazem. Hoje aquela estrelinha é uma crítica, né? Ou a falta de estrelinhas, no caso, né? É verdade. Então a gente acha aí um jeito, parece que a coisa é meio social, parece que eu sempre vou pelo outro, né? Eu tenho um contato com o outro de alguma forma por resenha ou pela avaliação. Hoje a gente tem a internet com uma ferramenta aí gigantesca para a gente achar caminhos para, seja a resenha aí por um vlog e assim por diante. Eu faço isso. Às vezes eu vou assistir, eu dou uma olhadinha lá no vlog para ver como é que o pessoal está achando. Um livro também, né? A mesma coisa. Então, agora vocês vão responder para mim. Acho que eu vou deixar o chat aberto, mas não vou parar não, porque a resposta é muito óbvia. Teve professor que já respondeu. Será? Será? Vamos fazer a pergunta e vamos deixar em aberto aqui, não precisa nem parar. Qual o gênero textual tem a função de avaliar um produto artístico? Pode deixar já o chat aberto. Okay. Qual o gênero textual? Então, o gênero textual é um gênero específico, um texto que tem um formato específico e tem essa função de avaliar um produto artístico. Tem uma palavra que está se repetindo aqui no chat, seria a resenha? A resenha, né? Quem já pegou os slides aí fica mais fácil ainda, né? Porque quem já pegou os slides fica facinho, facinho. Então, a resenha... Oi? A resenha. Ela é um gênero textual que ela tem mesmo essa função. Então, é um gênero, porque quando a gente tem um gênero, por exemplo, um artigo de opinião, você já espera que em um artigo de opinião você já vai ler preparado para ver a opinião de alguém sobre um tema polêmico. Então, esse é o artigo de opinião. A resenha, você já vai preparado para saber sobre um filme e tal, sobre um produto artístico aí. A resenha, vamos para a tela, ela pode ser descritiva ou crítica. Quando ela é descritiva, ela apenas resume, contando enredo, personagens, ela vai apenas descrever, ela não tem uma opinião pessoal, ela não é subjetiva, ela é muito objetiva, direta. Nós temos, então, a resenha descritiva. Ela vai apenas descrever, ela não vai colocar a opinião pessoal dela, ela vai descrevendo personagens, enredo, como funciona, e muito voltada assim, muito direta. Ela é totalmente impessoal, certo? Eu não me coloco ali, eu só dou informações e está ótimo. Muito semelhante ao resumo, né? Muito semelhante ao resumo. E a resenha crítica? A resenha crítica, eu vou me posicionar. Então, diferente da descritiva, na resenha crítica, geralmente aí eu posso escrever em terceira pessoa? Posso, mas eu vou sempre colocar ali a minha opinião. Ai, professor, então parece com artigo de opinião? Eu uso as mesmas habilidades, em alguns momentos as habilidades elas vão bater, porque eu tenho que inferir sobre um produto, certo? No caso, eu tenho que ter uma opinião, então eu tive uma interpretação. Eu tive contato, eu assisti aquele filme, e aí eu tenho uma interpretação do filme, e a partir dessa interpretação eu vou avaliar. E a resenha crítica, ela pode começar ali na porta do cinema até chegar a uma resenha mais elaborada, que é a que é cobrada aí no caderno do aluno, né? Vamos aí as opiniões, porque a partir do momento que eu assisto um filme, aí eu saio do filme e eu dou uma opinião sobre o filme, eu já estou fazendo uma crítica, né? Eu já estou demonstrando a minha opinião. Mas do senso comum, de sair falando da porta do cinema até a resenha crítica, tem alguns passos, alguns elementos que a gente precisa ter. E a gente vai agora para o bate-papo aqui da porta do cinema. Então, eu peguei algumas opiniões de quem assistiu esse filme e coloquei aí para vocês. Animais fantásticos e onde habitam? Na mala? Que isso? O filme de Harry Potter sem Harry Potter? Então, são opiniões que você pega aí na internet. Baseado nisso, eu coloquei aqui. Animais fantásticos, o que fizeram com a minha franquia? Vou assistir 1000 vezes. Muito bom.
Observe Animais Fantásticos e Grandes como o nome do filme. Então, eu fui pegando o trecho. A partir do momento que você termina de assistir um filme e você dá ali a sua opinião, você já está colocando a sua crítica, já está inferindo sobre o que você assistiu. Observe as frases e responda. Qual objeto artístico avaliado? Acho que eu já falei. E a segunda é, você assistiria, você se sente convencido por essas opiniões aqui, por essas avaliações? 1 minuto e a gente já volta. O pessoal participando, vamos lá, a Nayara diz, o objeto é o filme, né? E ela não diz qual é o filme, mas eu posso falar, professor, qual é o filme? Pode. É o Animais Fantásticos e Onde Habitam, né? Também está na tela. E ela diz, a Nayara diz, pelas avaliações, eu não assistiria. Nossa, ela já chegou à conclusão que não. A Rafaela diz, deixar claro que o filme é bom e sim, assistiria sim. A Cleude, ela diz, já assisti, mas por essas avaliações, não. Quer dizer, ela assistiu, mas se fosse por essa avaliação, se ela parasse para ver essas avaliações, ela não veria, né? Muita crítica, né? Nossa. Falando mal. Então, mas está bem dividido, professora. O pessoal está bem dividido entre quem assistiria e quem não assistiria, né? E o pessoal já assistiu todos, já vi, e o pessoal que fala que já viu também, eu já vi esse filme. Então, gente, eu coloquei esses recortes do que é falado no dia a dia, o que agora a aluna acabou de falar, eu assisti, mas se fosse ver essas opiniões, mas são opiniões assim do dia a dia, corriqueiras, então cada um vai colocando do seu jeito. Para a gente partir para a resenha crítica, então, eu ser lá um aluno que assisti e até me tornar alguém especialista no assunto, que consiga saber muito sobre cinema, porque, por exemplo, para eu criticar um filme, eu tenho que entender sobre roteiro, tenho que conhecer esse mundo, igual música, né? Para eu criticar, eu tenho que conhecer, ter aí um estudo apurado sobre o assunto. Então, eu posso começar assim, assistindo muitos filmes, e daqui a pouco eu vou me entendendo tanto do assunto que eu acabo abrindo lá um canal do YouTube para poder falar sobre isso, montando um vlog. Isso pode acontecer, mas é um processo, não é sair falando aí qualquer coisa. E onde que eu encontro resenhas críticas? Então, a resenha crítica, ela vai falar da arte, e a resenha crítica ela está muito atrelada ao jornalismo, a princípio, porque ela vai aparecer, sim, em colunas específicas nas quais o jornalista, que é especialista nisso, expressa a sua opinião sobre algumas obras. Então, voltando aqui, eu dei uma olhada em alguns jornais, os professores também podem indicar para os alunos, como eu já falei, nós temos aqui os direitos autorais, então fica mais difícil trabalhar com jornal e revista. Mas vocês vão ver as colunas e eu vou fazer uma observação do que eu percebi. Então, realmente são pessoas que têm lá o conhecimento, é muito mais apurado, mas muitas vezes a gente vê um certo marketing ali por trás. Então, tenta associar com o que eu falei agora com a questão do valor, a questão do preço. Então, a gente percebe, até há uma crítica, né, de quem trabalha nessa área de jornalistas, para que tenha assim, uma opinião que seja ali correta, sem influência do marketing, de quanto vai me pagar para eu falar daquele produto. Olha a crítica. A crítica, caramba, né? A crítica. O quanto vai me pagar para eu falar. Então, é mais, às vezes, um marketing do que realmente uma resenha crítica honesta, trazendo a minha opinião. Mas aqui, a gente está falando da resenha crítica honesta, que você vai trazer a sua opinião. Olha a diferença de quando eu tenho mais argumentos, de quando eu tenho mais embasamento para falar sobre o mesmo filme. Animais Fantásticos é uma reformulação do mundo a partir do que já foi construído nos filmes anteriores, deixando o universo fantástico ainda mais rico. Então, esse daqui eu não peguei da porta do cinema, e nem
das redes sociais, que dá vontade de falar o nome da rede, mas das redes sociais, eu não peguei nem de um nem de outro. Peguei a partir de jornalistas, tal, de crítica mesmo de cinema. Então, vocês percebem a diferença na fala? Obra independente, com atmosfera própria e que, apesar de alguns deslizes, supera nossas expectativas. Então, ele faz ali uma crítica, sim, mas não detona, igual vocês viram nas anteriores, né? Faz ali, mas mantém. Vamos mais uma. O filme transporta aspectos do mundo adulto, muitas vezes vistos como infantos juvenis. Então, ele traz vários outros aspectos. Aqui eu tirei com base em postagens de jornalistas tal, sobre esse assunto. Então, a partir do momento que você começa a entender, a interagir, a conhecer mais esse universo, aí sim você pode fazer uma resenha crítica contundente, não com a relação com aquelas primeiras frases que eu coloquei. Vocês perceberam que é muito corriqueiro, muito senso comum. Agora aqui eu já estou pegando corpo, né? Então eu peguei de quem já estuda mais para o assunto. Vamos então à definição. Primeiro nós vimos resenha. Então, a resenha ela é para avaliar, sim, um produto artístico, o resultado de um trabalho artístico. E a resenha ela serve aí para mostrar para o leitor se vale a pena, se não vale. Mas, para eu fazer a resenha que é pedida lá no caderno do aluno, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que ter um roteiro. Nós vamos ver nas próximas aulas. Não é assim, eu acho que é legal, eu acho que é chato, e acabou. Eu tenho que ter... Por isso que se assemelha, assim, um artigo de opinião, quando eu uso essas habilidades de argumentação, de persuasão, e até a questão da apresentação no início da resenha, porque eu tenho que apresentar. Vamos para a resenha crítica. Resenha crítica, portanto, é um texto que avalia uma produção artística ou intelectual. Tem o objetivo de situar, orientar o leitor, apresentando para as qualidades, né? Atentando, falei apresentando aqui, chega mais perto. Atentando para as qualidades e ou deficiências de um produto cultural, que pode ser um livro, um filme, um álbum musical, uma exposição artística, uma peça teatral, entre outros. Ela fornece dados ao interessado de modo que, ao ler a resenha, o leitor seja persuadido pela opinião do resenhista. Encontramos esse gênero textual em revistas, jornais, internet e livros. Então, você percebe que é um gênero textual bem definido, né, professor Mauro? Sim, não é algo verdade, jogado. E claro, ele tem a função de convencer. Então, eu tenho que convencer quem está lá lendo, né? E mostrar propriedade, né? Não adianta você falar, é bom, é ruim, não. Tem que mostrar, igual você falou, né? Tem que mostrar o passo a passo, mostrar que a pessoa que está fazendo a resenha tem repertório para poder sim, apresentar. ela conhece aquele mundo, ela tem acesso, né? Como a gente vai ler uma resenha de um cinema, eu sou muito trazendo para o cinema, que não é a minha área, eu teria aí um pouco de dificuldade? Sim, mas eu ia estudar, como eu fiz, né? Eu fui assistir o filme, fui entender para conseguir saber mais sobre o assunto. Senão ler as opiniões, né? Ver as opiniões, sim, então você tem que se inteirar. E conhecer desse mundo de roteirista de cinema, né? Como está o mercado. Só uma coisa, professora, desculpa interromper. Não. Nossa, o pessoal participando muito aqui no chat, indicando filmes, apontando filmes. Que legal, então já estão mesmo, interagindo, né? Então pensem, por exemplo, eu gosto de um filme, como que eu posso escrever sobre ele, né? Montando uma resenha para indicar para alguém ou para falar, não vale a pena. Então, quais os argumentos que eu vou usar para convencer essa pessoa a assistir, no caso o filme, ou não assistir? A ler esse livro ou não ler esse livro, né? Posso fazer, eu gosto, você faz comigo um bate-papo, por exemplo, claro, um livro que você indicaria e por quê, professor? Nossa, olha sim, só nada, que pegada, né? Um livro que eu indicaria. É um livro. Eu indicaria qualquer livro da Clarice Lispector. Qualquer livro. Se eu pudesse indicar um, eu indicaria o livro A Paixão Segundo o GH, que é um livro que você pensa que nada vai acontecer, mas tudo está acontecendo. E quando você termina de ler o livro, ele parece que ele leu você. É algo impressionante. Só, esse cara eu tô falando. Então, Paixão Segundo o GH. Você viu como ele argumentou ali, ele trouxe, olha, vai acontecer, deu uma expectativa. Na hora, parece hein? Caramba, que não vai acontecer sem nada. ensaio, sem ensaio. Faz ao vivo, né? Nossa, foi. Leiam, hein? Paixão Segundo o GH. Tá, então, é isso, gente. Em sua opinião, olha, essa pergunta é capciosa, pretensiosa e mais alguma coisa, tá bom? Em sua opinião, um filme é produzido para apreciação ou vício? Uau, a pergunta. 1 minuto para responder e a gente já volta.
O pessoal está bem dividido entre apreciação e vício, viu? Mas a maioria diz apreciação. Eu gostei, achei bem interessante a resposta do professor Orlando. Ele diz que o filme é feito para arrecadação. Ele foi por outra Adorei. via. Adorei essa Arrecadação. resposta, amei. Então, é feito para arrecadação. Lembra lá no início da aula que eu falei qual o valor de um produto artístico? Então, o quanto realmente vale? Então, a gente sabe que a gente tem aí pessoas extremamente talentosas que produzem os filmes, a gente também jornalistas extremamente talentosos que fazem as críticas, mas o quanto isso está relacionado ao consumo, né? Então, quando eu faço para viciar, sabe por que eu fiz essa pergunta? Quando eu assisti o filme, eu pensei um pouco nisso. Falei, nossa, esse filme parece que dá vontade de assistir o outro. Ele é um filme bom, mas me deu essa vontade. E o outro? Aí eu parei e pensei, peraí, esse filme foi feito para ser apreciado ou para dar vontade de ver o próximo? Olha, Tá? Aí eu fico nessa vontade, eu aprecio ou eu só quero mais e mais e mais? a professora Ana Eulinda está conversando com você exatamente sobre isso. Ela diz assim, filmes são feitos para serem apreciados. No entanto, o consumo e interesses financeiros Sim. estão levando alguns produtores a criarem filmes para viciar e levar os espectadores a seguirem trilogias. Exatamente. Por exemplo, eu não sou a fã do Netflix, não assisto tanto, mas pensem, quantos filmes você assiste? É mais qualidade ou quantidade? Eu sou a louca do YouTube, assumo aqui para todo mundo. Para pensar quantos vídeos você assiste no YouTube, no caso, se você for a louca do YouTube igual a mim, e qual a qualidade desses vídeos que você assiste. Então, é isso que a gente precisa parar para pensar. Eu sei, é uma aula de resenha, mas a gente precisa trazer esse assunto também. Então, quanto essa sociedade do consumo está fazendo com que a gente perca a arte do cinema, que a arte vire marketing, e que os jornalistas também acabem indo por esse caminho, e a gente tem um monte de marketing, a gente não tem mais ali o produto, já não tem mais a qualidade da resenha que deveria ter. A gente não tem a qualidade do filme que deveria ter, porque ela esbarra na questão do consumo, como a professora muito bem falou. Esse debate é importantíssimo, professor, porque se o produtor investiu, sei lá, 200 milhões num filme, ele não vai ter interesse de divulgar uma resenha falando mal desse investimento. Notem, eu falei investimento, não falei filme, porque é o que o filme acaba se tornando. Sim, o investimento. Muito bem, professor Mauro. Então, o objeto foi transformado em produto artístico. Tá? Então, um objeto que era para ser apreciado, muitas vezes, ele é transformado em um produto, né, de venda e retorno. E a gente acaba perdendo essa apreciação da arte que deve ser... Por isso que eu falo, quanto vale o produto na sociedade contemporânea, deve ser resgatada essa arte, deve ser resgatado o valor da arte na sociedade contemporânea. Vou indicar um livro aqui, que é do Bauman, que é Vida para Consumo, que tem a ver com tudo que eu acabei de falar. Nesse momento, vocês não precisam fazer as atividades do caderno do aluno, apenas acompanha, a não ser que o seu professor mande, ele manda, se obedece, a gente também, certo? E aqui, uma atividade para vocês fazerem. Animais Fantásticos e Onde Habitam, o trailer para vocês assistirem. Então, vocês procuram na internet, é facinho. E um outro, que é trailer honesto. Animais Fantásticos e Onde Habitam, só que o trailer honesto. Então, você vai ter duas opiniões sobre Animais Fantásticos. O trailer comum e o trailer honesto. Assista, compartilha com a gente e... dá a sua opinião no Instagram, no Instagram, só que a gente só tem Instagram. Também coloca sobre as nossas aulas, se você tem gostado ou não. Acompanha aí com a gente os que tem que melhorar, o que está bom, porque é muito importante para a gente, tá, gente? Então, foi um prazer tê-los conosco. Assistam aí os trailers que eu pedi para vocês assistirem e a gente vai voltar na próxima aula. Professor Mauro, muito obrigado. Eu que agradeço, adorei a aula. Falar sobre cinema, arte, cultura, muito bacana. O valor bacana do produto artístico. Vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso. Gente, a gente volta aí na próxima aula. Um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.